A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje no nosso primeiro podcast Transformar da Assembleia de Deus, Ministério Caeté. Pastor presidente é o pastor Marco Antônio Ribeiro. E é com muita honra que nesse primeiro podcast Transformar, estamos recebendo aqui com muita alegria a nossa irmã Madalena Marques. A paz do Senhor, irmã Madalena. Fala no microfone. A paz do Senhor. Amém. Que prazer receber a irmã aqui. A irmã que é aí uma veterana da Assembleia de Deus, a fundadora do Círculo de Oração Heroínas da Fé, né? E a gente quer bater um papo com a irmã mesmo hoje, porque tem muita gente que conhece a sua história, mas pode ser que alguém que vai assistir o nosso podcast Transformar ainda não saiba, vai conhecer um pouco, né, da sua história. Primeiro, irmã Madalena, conta pra gente assim, quantos anos de convertida, né? Como que foi a sua conversão antes lá do Círculo de Oração? A minha conversão se deu por causa da salvação de Davi. Porque ele era um homem muito violento, e eu era muito infeliz. E aí, quando foi um dia, ele foi para uma festa e procurou uma confusão, e eles prenderam ele. E quando no domingo, que foi 12 de dezembro de 1965, era dia da Bíblia. Era o segundo domingo de dezembro, era o dia da Bíblia. Então, quando ele saiu do presídio, ele veio num simples e humilde salão que tinha na rua do sindicato, e ali ele se converteu ao Senhor. E com a conversão dele, a libertação que Jesus fez na vida dele, eu aceitei Jesus também 6 meses depois. História bonita, irmã Madalena. É uma história de conversão com amor, né? História linda. Com 6 meses, porque eu falava assim, eu quero ver se o Jesus dos crentes pode fazer alguma coisa, porque eu já cansei. Ia no centro espírita, ia na igreja católica, fazia muitas promessas, e ia de mal a pior. Então, quando ele se converteu, eu observei, dia a cada dia, eu vi um novo homem ali. E quando fez 6 meses, eu falei, Jesus dos crentes deu um jeito no meu marido, e eu vou para a igreja também. E ali, foi numa quinta-feira, eu aceitei Jesus. E a nossa vida mudou completamente. Que história maravilhosa. Aí a irmã Madalena vai na sua caminhada, né, com Cristo, vivendo e presenciando os milagres do Senhor Jesus. E aí parece que um dia acontece algo inesperado na casa da irmã. Não é isso? Verdade, Conta pra gente assim, um pouco dessa história linda aí, que marcou, né, na verdade, a história da Assembleia de Deus, Ministério Caeté. Pois é, Joe. Hoje eu fiquei impressionada, eu estou muito feliz, porque eu vi aquele batalhão de irmãs e comecei a lembrar, há 54, 55 anos atrás, que através de uma tribulação que a irmã estava passando, hoje eu posso contemplar essa multidão de irmãs, mas tudo começou através de uma luta tremenda que a irmã estava passando, e bateu na minha porta para que eu orasse por ela. Então eu convidei-a para entrar e ajoelhamos, começamos ali a derramar lágrima, que a Bíblia diz chorar com os que choram, e eu chorei junto com ela. E o interessante
Joe, é que esses anos todos se passaram e eu nunca fiquei sabendo que tipo de luta que ela estava passando, que ela não confessou para mim e eu também não perguntei. Mas hoje eu sei que é porque Jesus estava preparando para começar o círculo de oração Heroínas da Fé. Que bênção, irmã Madalena. Então, assim, de uma luta, né, de uma dificuldade de uma irmã que acreditou no poder da oração, né, procurou a irmã, falou assim: irmã Madalena, me ajude. E aí nasce o círculo de oração, mais tarde, Heroínas da Fé. Mais tarde, foi Heroínas da Fé. Foi muito importante, foi a coisa mais linda. Eu fico feliz quando eu vejo uma irmã marchando para ir para o círculo de oração. Maravilha. E hoje, quando nós estávamos conversando ali, né, no intervalo, na hora de almoço, a irmã estava me contando assim: ô Joe, depois de tantos anos o círculo de oração, e nós demos até um nome, né, já tem um coral de Heroína Celeste na glória, né? Isso conta pra gente, assim, como que a irmã chegou nessa conclusão? Como que aconteceu? Foi numa madrugada, parece, não é isso? Eu acordei, perdi o sono pela madrugada e comecei a lembrar das irmãs que tinham partido para a glória. Então eu comecei a contar, 1, 2, você deu 82 irmãs que Jesus já levou para a glória, daquele círculo de oração que iniciou há 54, 55 anos atrás. Que maravilha, que bênção. Este círculo de oração é outro. Daquele círculo de oração que iniciou na minha casa, é eu e a irmã Eva que estamos aí. Jesus já recolheu todas. Inclusive, depois nós vamos marcar um podcast Transformar com a irmã Eva. Ela também tem muita história para contar. Tem muita história. Eu lembro uma vez, uma das histórias, né, do círculo de oração é quando vocês iam num caminhão. Nós íamos de caminhão. Vamos contar para o pessoal que está em casa, resumidamente, né, que o nosso tempo é curtinho, essa história desse caminhão das irmãs do círculo de oração. 2 casos. O primeiro foi que nós fomos no círculo de oração no Morro Vermelho. E quando a gente, a pé, quando a gente vinha voltando, passou um caminhão e perguntou se queríamos carona. Era um grupo de irmãs. E eu pensei, como que fulana e beltrana vai subir neste caminhão? Mas nós, cansadas, com sede, estrada cheia de poeira, então a gente conhecia o motorista, né, era muito conhecido, e ele falou: aqui não cabe, mas aí em cima cabe. E foi aquele grupo de irmãs, eu ajudando, uma pegando a mão da outra e empurrando a outra para ir subir, e ganhamos a carona até aqui em Queté. E aí, o outro foi para quando nós fomos em Antônio dos Santos. Lembro dessa história. Nós somos para Antônio dos Santos, a esposa do motorista era uma serva de Deus e ele não. E ele estava embriagado. E as irmãs começavam: Jesus tem misericórdia. Aliás, nós, né, fomos orando desde aqui de dentro da cidade para a estrada. E quanto mais nós orávamos, mais a própria esposa dele falou: Geraldo, para com isto. Pode ir devagar. Quanto mais ela pedia para ir devagar, mais ele acelerava. Não gastou 20 minutos daqui em Antônio dos Santos. E que ciclo de oração que aconteceu ali naquele lugar, né? Que bênção. Eu lembro, não vou te falar muito da idade, né? Deixa pra lá. Eu era mais novo. Mas foi maravilhoso. Bom, são muitas as histórias aqui do Círculo de Oração com a irmã Madalena Marques. Hoje, né, quem está coordenando junto com a irmã é a irmã Tânia Anjos, que é a esposa do pastor presidente, que também é uma coordenadora geral do Círculo de Oração. E agora, para a gente concluir nosso bate-papo, como que está sendo essa troca de experiência com a irmã Tânia, a sua contribuição? Conta para a gente como que é essa relação das irmãs mais jovens com as mais experientes, o que isso pode contribuir aí para as que estão chegando, para as que estão já veteranas, o que elas devem fazer? Dá para a gente conselhos? A irmã Tânia, ela é muito carismática, sabe? Então,
ela tem aquela facilidade de fazer uma amizade rápida. Ela é comunicativa, então isso não é difícil para ela, é difícil para mim. Que eu não sou tão comunicativa quanto a irmã Tânia, né? Então, eu creio, ela está se saindo muito bem. Às vezes me perguntam o que eu posso responder, eu respondo, mas eu creio que é uma chamada de Deus na vida dela para coordenar o ciclo de oração. Maravilha. A irmã Tânia é uma bênção, né, irmã Madalena? Bênção. Deus tem usado ela assim tremendamente. Hoje ela estaria aqui com a gente no podcast, mas como ela está coordenando todo o congresso, né, Guerreiras Coroadas, inclusive nós estamos usando aqui o cenário do Guerreiras Coroadas. A irmã Tânia deve estar chegando por aí, mas como ela esteve aqui em casa rapidinho, não deu tempo dela chegar para gravar com a gente, mas no próximo podcast ela vai estar aqui. O pastor presidente, pastor Marco Antônio Ribeiro também deve chegar para a gente fazer essa gravação. Então a gente vai ficando por aqui e voltamos a qualquer momento com outras histórias maravilhosas. Deixa uma mensagem para quem está em casa rapidinho. Eu quero deixar para quem estiver assistindo, você que ainda não faz parte, né, do círculo de oração, que você possa participar. É a coisa muito boa, é muito maravilhoso, porque a gente tira aquele período de oração, junta com outras mulheres e muitas bênçãos Deus tem derramado. Então eu quero convidar todas que ainda não faz parte, que venha fazer parte do círculo de oração Heroínas da Fé. E olha quem acabou de chegar. Pastor presidente, pastor Marco Antônio Ribeiro. Deixa aí uma palavra, pastor Marco Antônio, para nossa irmã Madalena. Não sei, expressa do jeito, primeira paz do Senhor, né? Chegou agora, vamos lá. Paz do Senhor, irmão Giovanni. Paz do Senhor, Madalena. Paz do Senhor. Irmãos, é uma alegria. Eu entrei aqui, fui intruso. Por quê? Porque a irmã Madalena é um patrimônio da Assembleia de Deus Ministério de Caeté. Você acredita, irmão Giovanni, que a semana passada ela teve a audácia de chegar perto de mim e falar: senhor pastor, agora procura uma outra pessoa, eu acho que o meu tempo já foi. Hoje de manhã, se eu não estava aqui, que o senhor teve uma outra agenda, sim, ela falou assim, na hora que estava tendo uma homenagem para ela aqui, né? Aí ela falou assim: agora eu quero que o pastor presidente venha aqui, que eu preciso falar com ele aqui. Aí procuraram o pastor para todo lado, aí ligaram, mandaram o zap, saiu um batalhão atrás do Senhor. Aí ninguém tinha notícia. Aí de repente ela falou assim: gente, eu estava esperando o pastor aqui, porque eu iria entregar o meu cargo, mas... Sabe o que acontece? Conta pra gente esse mistério. Sabe o que acontece, irmão Giovanni? Eu sentei e falei assim: Madalena, a senhora não vai entregar não, porque Deus falou contigo que ainda não é o tempo. Deus falou que ainda não era o tempo. Aí eu falei com ela: irmã Madalena, só vai sair quando for embora para a glória. Eita, então vai ser daqui a uns 100 anos, né, pastor? Daqui a uns 100 anos. É isso aí. Se Jesus voltar hoje, que pode acontecer, né, pastor? Nós vamos todos juntos hoje. Mas se não for, se não voltar tão rápido assim, a gente espera a irmã aqui mais uns 100 anos. Fala no microfone. Imagina 100 anos, nem de jeito nenhum. É muita bondade, mas eu não vou aceitar 100 anos, não. Pastor, conta um negócio para mim. A irmã Tânia já chegou? Tá aí no camarim? Já chegou. Então nós vamos encerrar esse bloco e a gente volta com a irmã Tânia. Só cumprimento o pessoal de casa, a gente vai encerrar esse bloco e a gente vai voltar com a irmã Tânia já. Pode falar pro pessoal. A paz do Senhor para todos que estão em casa. Voltamos já já. Fica aí, viu? Deus abençoe.